Bom dia, pessoal. Graça e paz, pessoas amadas, pessoas escolhidas pelo Senhor. Graças a Deus, nos concede o Senhor mais um dia para podermos assim, na presença dEle, o exaltarmos, fazer menção do nome dEle, dos feitos dEle e o tornar mais conhecido do que já é, mais adorado, mais amado, mais buscado. E você não precisa passar esse vídeo, fique aqui, fique até o final. Deus quer falar com você. Estar na presença de Deus logo pela manhã e escutar, eu posso orar por você e aceitar é uma grande vitória. Sabemos que é a oração que move todas as coisas. E eu estava refletindo, Deus falou comigo, orar pela manhã é ligar o nosso espírito ao Espírito Santo, é ligar a nossa vida natural com a nossa vida espiritual. E orar pela noite é desligar a nossa vida para podermos descansar. Então, se já acordamos, nada melhor que ligar a nossa vida. É a hora de ligarmos a nossa vida com o nosso Senhor, ligarmos o nosso espírito com o Espírito Santo, para que o nosso dia seja maravilhoso, para que o nosso dia seja super abençoado. Amém? Eu quero, no nome de Jesus, convidar você a curtir, comentar, compartilhar. E você que não é inscrito no canal ainda, por favor, inscreva-se. Inscreva-se, ative as notificações e deixe o Espírito Santo te conduzir aqui através das programações, dos vídeos, das lives diárias. Eu tenho certeza que você será abençoado. Eu gostaria que você me ajudasse a ajudar alguém. Como? Compartilhando. Você pode compartilhar, deixe o seu joinha, o seu like. Pessoas precisam também ouvir o que você vai ouvir. E é bem verdade que chegará um momento que não precisarei mais ficar falando, pedindo para que você faça isso, pois você fará espontaneamente. Mas até você conseguir assimilar isso, é necessário você ser treinado também para isso, tá bom? Tudo na nossa vida é questão de treinamento. Quando nós recebemos um treinamento, esse treinamento ele é repetitivo até que nós venhamos pegar realmente, entender realmente a necessidade desse processo. E eu louvo a Deus por isso. Ontem começamos a falar sobre duas armas essenciais na vida de um guerreiro para poder fazer com que ele vença depois que estiver de posse dessas armas. E o grande detalhe eu quero compartilhar com você antes de orar. Prepara o seu copo com água, prepara a sua garrafa com água. Antes de orar, eu quero mostrar um grande detalhe. Deixa só eu comentar aqui. A diaconisa Marilene Baialuna, bom dia, de muitas bênçãos e paz, apóstolo Erivan e irmãos, amém, querida, glória a Deus. Que maravilha que a senhora já entrou aqui, já está conosco, que maravilha, graças a Deus. Amados, falamos muito sobre batalhas espirituais, guerras espirituais, e para falar sobre batalha, guerras, não tem como não falar de armaduras, de vestes, de armas. E quando falamos de batalha espiritual, guerra espiritual, armadura, falamos da armadura de Deus. E lembramos logo da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, aos Efésios.
E nós falamos das características das armas utilizadas, da vestimenta, da armadura. Irmã Lília Ramos, bom dia, apóstola, paz do Senhor, bom dia, querida, graça e paz, um dia leve, agradável e produtivo a todos. Nós falamos da descrição da armadura, da descrição das armas, mas o que fazer? Como que eu recebo essa armadura? Nós falamos da arma, falamos da luta, por que está vestido com essa arma, com quem é essa luta, com quem nós travamos essa batalha, essa guerra. Nós temos uma descrição, um resumo aqui. Só que nós precisamos entender como eu obtenho essa armadura. Se essa armadura é de Deus, eu preciso pegar essa armadura de Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus, apóstolo Erivan, irmão e irmãs, um dia leve, agradável e produtivo. Amém, irmã Vanderleia. Graça e paz, querido, um bom dia leve, agradável e produtivo. Com Jesus isso é possível. Glória a Deus. Precisamos obter. Se a armadura é de Deus, se a guerra é espiritual, então o modo que eu adquiro esta armadura é espiritual. O modo que eu adquiro essas armas é espiritual. Todas as vezes que entrarmos no assunto de guerra, batalha espiritual, de armas espirituais, com quem iremos lutar espiritualmente, nós sabemos, o texto de Efésios diz que não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra seres humanos, não é contra seres naturais, mas a Escritura deixa claro que é contra principados, potestades, dominadores e hostes que estão nas regiões celestiais, são forças espirituais da maldade. Então, se a armadura é de Deus, eu busco ela espiritualmente. E como que eu faço isso? Aí o texto de Efésios que eu quero ler com você, Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está o segredo para se obter a armadura de Deus. Efésios capítulo de número 6, versículo 18. É assim que eu então me apodero, quando ele diz, tomai, portanto tomai toda a armadura de Deus. Se eu tenho que tomar, então eu tenho que me esforçar. Então eu tenho que me exercitar, eu tenho que brigar, lutar primeiro para adquirir. É como ir para uma academia e querer malhar, exercitar-se, querer fazer um treinamento que conceda a esse aluno, conceda o corpo, o porte físico, as habilidades que ele está buscando, mas será necessário uma disciplina, uma nova maneira de se comportar, uma nova maneira de agir, um novo método de alimentação. Haverá uma necessidade de sacrificar-se, de reeducar-se. Então, o apóstolo Paulo disse no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permaneça inabalável. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, vestido-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. Olha o segredo aí. Obrigado, diaconisa Marilene Baialuna. Olha o segredo aí. Com toda a oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, como é que eu tomo a armadura de Deus? Com toda oração e súplica, com toda oração e humilhação, com toda oração e submissão, e orando em todo o tempo no Espírito. Agora, o que é esse orar em todo o tempo no Espírito? O orar em todo o tempo no Espírito é estar orando, não é em pensamento. O orar aqui em todo o tempo no Espírito é o orar em línguas. É o orar em mistérios estes que nos conecta diretamente com Deus, porque um homem natural não entende esses mistérios. Então, orar no Espírito aqui, que o apóstolo Paulo está nos recomendando para tomarmos essa armadura, ela é tomada. A armadura de Deus ela é tomada através de uma oração, de uma humilhação feita em todo o tempo, como estamos fazendo, pela manhã, pela tarde, pela noite, estamos em todo o tempo fazendo o quê? Orando. E a nossa oração tem sido com súplicas. E estas súplicas têm nos levado a buscarmos o conhecimento do Senhor para o manuseio dessa armadura. Eu peguei outra escritura para ficar fácil para manusear, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Olha aqui o segredo de Efésios 6:18. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Então aqui está o detalhe, a desmistificação, orando em todo o tempo em espírito. Então você pode fazer um link aí de Efésios, capítulo 6, versículo 18, com 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, que diz, vou repetir a leitura, porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento permanece infrutífero. Olha aqui o que eu e você precisamos fazer em todo tempo para adquirirmos, para tomarmos a armadura de Deus. Tomai a armadura de Deus, tomai a armadura de Deus. O sentido aqui de tomarmos a armadura exige de nós um esforço, exige de nós uma disciplina, exige de nós um desejo, um querer, uma busca, uma aplicação. Eu vou tomar a armadura de Deus. Você pode escrever, eu vou tomar a armadura de Deus. Escreva, você que pode. Escreva aí, eu vou tomar a armadura de Deus. Alguém pode dizer, apóstolo, mas como é possível alguém tomar a armadura de Deus? O segredo está no texto. Com toda oração e súplica. A súplica aqui é humilhação. A súplica aqui é um pedido constante. A súplica aqui é uma submissão. É fazê-lo entender que há uma necessidade maior em nós de estarmos devidamente preparados para essa guerra, para essa batalha, com essa armadura que pertence a Ele. Nós necessitamos dessa armadura. Quem está entendendo? Faz sentido? Estamos ao vivo. É 6h16 agora, dia 28/12. Eu e você precisamos dessa armadura de Deus. Faltando 3 dias para terminar o ano, essa armadura não apenas nos capacitará, nos ajudará a encerrarmos esse ciclo anual, como também nos fará iniciar um novo ciclo, preparados, prontos para a guerra.
Eu e você utilizamos essa armadura durante todo esse ano. Eu e você estivemos de posse dessa armadura. Essa armadura está em você, está em mim, mas há uma necessidade de a buscarmos diariamente. Alguns homens descrevem esse segredo como eles, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, como eles conseguiram obter sucesso, vitória. Nós podemos ler aqui como foi que esses homens do passado conseguiram obter sucesso em suas empreitadas, em suas guerras. Eu quero rapidamente ver convosco 3 versículos, sem precisar se aprofundar neles, mas que farão um link total. Um link total. Por exemplo, Neemias capítulo 1, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que faço hoje a tua presença de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Aqui nós já entendemos que há uma oração constante, contínua diante de Deus. Se formos também para Salmos, capítulo 55, versículo de número 17, nós vamos ver que diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha oração. Aqui também temos uma declaração de uma oração contínua. Se formos para Daniel, nós iremos ver que ali também aquele homem preservou esse segredo da busca incessante, insistente ao Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nós vemos então que esses 3 homens, Neemias, o rei Davi, o profeta Daniel, oravam a Deus insistentemente. E nós vemos que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, Paulo descreve o segredo. Ele diz que quando nós oramos em espírito, estamos orando em línguas. Orando em línguas. É Neemias, capítulo 1, versículo 6. Salmo 55, versículo 17. E Daniel, capítulo 6, versículo 10. Os homens que oravam insistentemente. Eu gostaria que você escrevesse, você que está aí, escrevesse. Só você que pode, você que está se preparando para ir para o trabalho, você que está cozinhando, você que está fazendo algo que te atrapalha, se você parar para escrever, tudo bem, não precisa escrever. Mas você que pode escrever, escreva. Escreva aí o que eu escrevi. Ó. Eu vou tomar a armadura de Deus. Você precisa tomar esta armadura. E você fará isso em uma constante oração. E há uma necessidade de orar em espírito, orar em línguas. Precisamos começar a terminar o ano com essa armadura e começar o ano com essa armadura, e nós só teremos essa armadura por intermédio da oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo isso, diaconisa Marilene Baialuna. Obrigado.
orando em todo o tempo no Espírito. Aí nós vamos para 1 Coríntios. Eu estou sendo repetitivo, que é para você aprender. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Então, se o meu espírito ora bem, orando em línguas, então quando eu falo em línguas, é o meu espírito que está falando. Sim, porque o meu espírito se uniu-se ao Espírito Santo de Deus e me habilitou agora eu falar diretamente com Deus. Eu estou te ensinando a falar com Deus. Por quê? Porque a Escritura diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, porque aquele que fala em línguas não fala com homens, fala diretamente com Deus, já que em espírito fala de mistérios. Uau! Obrigado, diaconisa Marilene Baialuna. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque aquele que fala em línguas não fala com os homens, fala direto com Deus, porque ninguém o entende, já que em espírito fala de mistérios. Glória a Deus. Isso, diaconisa Marilene Baialuna. Eu vou tomar a armadura de Deus. Eu vou tomar ela com humildade, com oração, com súplicas, falando em línguas. Isso é falar em mistério. Agora, o que foi que eu falei? Eu falei em mistérios, eu falei em espírito e eu falei direto com Deus. É por isso que você não me entender que é por isso que você não me entendeu. Eu estou falando com Deus e Deus falando com o meu espírito. Então é agora, nesse momento, que eu recebo recebo as armaduras de Deus. É nesse momento que eu me torno capaz. Isso, irmã Lília Ramos. É nesse momento que eu me torno capaz de me mover-se numa atmosfera, num ambiente espiritual. Todas as vezes que eu e você entrarmos em uma guerra, há uma necessidade. Eu comecei a orar uma necessidade de eu falar em línguas, porque quando eu começar a falar em línguas, eu estarei falando direto com Deus. Eu estarei me comunicando diretamente, sem nenhum intermediário, diretamente com Deus. E isso estará resultando para mim em armaduras, em fortalecimento. Eu estarei falando sobre mistérios. O meu espírito estará se comunicando com Deus, dizendo para Deus o que é que realmente eu preciso, o que é que o meu corpo, o que é que para a minha história, o que é que para a minha vida é necessário. Meu espírito estará dizendo para Deus. E você precisa falar nesses mistérios com o Senhor. Você precisa se humilhar, assim como eu preciso, e apresentar a Ele em oração. Pai, eu preciso do escudo da fé, eu preciso da couraça da justiça, eu preciso das sandálias do Evangelho, da espada da Tua palavra, eu preciso das Tuas armaduras, eu necessito, eu vou vencer, mas não é possível se o Senhor não estiver comigo. E a partir dessa intimidade, desse relacionamento, dessa oração, eu comece a falar em espírito. Eu comece a falar com Deus, a dialogar com Ele em espírito. E eu falo com Ele em espírito, falando em línguas. Falando em línguas. 1 Coríntios, eu vou colocar aí para você. Isso, muito bem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Que a diaconisa Marilene já colocou ali, eu reforcei, coloquei aí para que você possa entender e possa fazer o link em Efésios,
capítulo 6, versículo 18, para você entender e ensinar aos outros quando te perguntarem sobre falar em línguas, sobre orar em espírito. Houve uma grande confusão, porque pensavam-se que quando falava-se orar em espírito, era orar em pensamento. Não, não é orar em pensamento, não. Orar em espírito é orar em línguas. Orar em espírito é orar em línguas, porque o meu espírito está infundido, está unido ao Espírito Santo. E por ele estar unido ao Espírito Santo, ele consegue se comunicar direto com Deus. Uau, glória, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Eu vou falar, e como é que eu falo, apóstolo? Eu quero falar em línguas. Eu quero falar em línguas. Eu quero falar em mistério. Eu quero tomar essa armadura. Eu quero me mover sobrenaturalmente. Eu quero estar capacitado para esta guerra. Como eu faço isso? Eu vou te ensinar agora. Eu vou te ensinar agora a você tomar essa armadura nessa oração espiritual. Eu vou te ensinar agora, e é aqui, o segredo está aqui. É aqui que você vai dar lugar ao Espírito Santo. Você vai dar legalidade ao Espírito Santo. Você vai deixar o Espírito Santo usar você. Você vai deixar o Espírito Santo te encher. Você vai ouvir. Você vai ouvir, já está ouvindo. Já está ouvindo as línguas na sua mente. Olha aqui, ó, uma composição. Esse aqui é o corpo, tá? O corpo humano. O espírito humano. A alma e o corpo. Esses três itens ou composição ou atributos que temos, o corpo, a alma e o espírito. E eu preciso me comunicar, eu preciso tomar essa armadura em espírito. Então eu abro a boca aqui nesse nível terreno, começo a falar com Deus, eu começo a orar, ok? O Espírito Santo, que é espírito humano, ele começa a falar no meu espírito, ele vai enchendo o meu espírito, ele vai falando palavras ao meu espírito, ele vai enchendo. Quando enche o meu espírito, precisa passar pela minha mente, pelo meu cérebro, que vai tentar duvidar. Mas quando eu estou em Deus, eu estou conectado, eu estou buscando, eu estou me enchendo. Vai romper o meu cérebro, a minha mente. E vai encher a minha alma. Vai encher a minha alma. Quando enche minha alma, tem que passar aqui pelo coração. E passando o coração, chega no meu corpo. E agora eu preciso botar para fora, como abrindo a boca. Abrindo a minha boca, eu irei colocar para fora o que está dentro de mim, o que me encheu. Amém? Amém? Você está entendendo? As palavras que quando você começa a orar, ou você está pensando muito em Deus, começam a vir palavras. São palavras que você nunca ouviu, ou ouviu e parece que elas estão intensas na sua mente. É que o seu espírito está cheio e agora precisa romper a mente. Quando rompe a mente, vem, enche toda a sua alma e precisa sair para fora. Você precisa ter coragem, abrir a boca e falá-las. Porque a religiosidade criou uma película
para atrapalhar, dizendo que era necessário você ser possuído, perder a consciência, quando na verdade não é assim. Você fala aquilo que você está recebendo. Você comunica o que você está ouvindo, o que está dentro de você. Então as línguas já estão aí, talvez você nunca falou, abrindo a boca, mas dentro dos seus pensamentos você já falou em línguas estranhas, em mistérios. Mas você precisa, eu quero encorajar você nessa manhã a tomar essa armadura de Deus, a ter essa intimidade, esse relacionamento com o Eterno, se comunicando com Ele diretamente em mistérios. Eu quero que você escreva aí, eu vou falar em mistério com Deus. E nós vamos fazer uma oração, e é assim que é o batismo com o Espírito Santo. É assim que é o batismo com fogo. Eu vou falar, vou escrever aí. Eu vou falar em mistérios, mistérios, isso. Então, quando eu digo assim, eu vou falar em mistério, eu estou dizendo que eu vou falar em línguas, eu estou dizendo que eu vou falar direto com Deus. Então, nenhum bom dia. Estava sentindo sua falta, evangelista Ana Lúcia. Bom dia. Depois a senhora pega lá do começo, que é muito interessante o que nós estamos falando. Estamos falando de como receber, buscar, tomar as armaduras de Deus. É por intermédio da oração, da humilhação, da súplica e do falar em mistério, do falar em línguas. Estamos ensinando o passo a passo aqui. E eu gostaria depois que a senhora visse, depois na íntegra, tá bom? Glória a Deus, mas estou feliz que a senhora está conosco, tá certo? Estava aqui dizendo, cadê a evangelista Ana Lúcia? Cadê ela? Entrou. Glória a Deus, que maravilha. Então, irmãos, todas as vezes que você ouvir o termo, vou falar em línguas, vou falar em mistério, vou falar em espírito, não, fique em paz. Só perde a hora quem não chega, não tem problema não, viu? Não tem problema, é benção, glória a Deus. Todas as vezes que você ouvir o termo ou usar o termo, vou falar em mistério, vou falar em línguas, vou falar em espírito, você está dizendo que está falando com Deus. Por isso, é necessário colocar para fora o que o Espírito Santo encheu o seu interior. Está entendendo? Você consegue entender isso? Vamos falar em mistérios? Vamos falar, então, falar, vou colocar aqui, ó. Falar. Vou falar em mistério. Cadê você que vai falar? Escreva aí. Isso, vou falar em mistério. Escreva aí, vou falar em mistério. Em mistério. Escreva, vou falar em línguas. Em línguas. E vou falar em espírito. Falar em espírito. Tudo isso é falar com Deus. Vou falar em mistério, vou falar em línguas, vou falar em espírito. O que é isso? É falar com... Isso é falar com Deus. Agora falei com Deus. Eu disse, Senhor, abre o coração e a mente para que eles possam colocar para fora o que o Senhor já colocou dentro deles. Agora esse foi o dom de interpretação, junto com o dom de línguas. Cada coisa é o seu passo. Isso, vou falar em mistério, vou falar em línguas e vou falar em espírito. Muito bem, isso. O que acontece quando eu faço isso? Eu me revisto da armadura de Deus. Eu me revisto da armadura de Deus. Olha, o corpo fica trêmulo, fica arrepiado. Porque eu estou em total conexão com o Eterno. Estou ligado com Ele. Eu estou colocando para fora. Então, quando Paulo, todo mundo fala, não é todo mundo. Nós escutamos muito Efésios, capítulo 6, desde o versículo 10. Nós estamos meditando no versículo 18. Mas para nós tomarmos desde o versículo 10 até o 17, vai ser preciso orar, suplicar
e orar em espírito em todo o tempo. Orar em espírito é falar em línguas. Orar em espírito é falar em línguas. Prove. 1 Coríntios, tudo é para encorajar você, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. 1 Coríntios, eu gostaria que alguém que pudesse escrevesse aí, para ficar registrado, para quem, quando alguém for entrar, se apoderar dessa palavra, se apoderar, porque tem pessoas que estão há tanto tempo na presença de Deus, mas não conseguem entender esse mistério. Olha só, porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato bem, mas a minha mente fica infrutífera. Olha o segredo aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Alguém escreva ele aí para mim, para ficar fácil para os outros entenderem esse mistério. Alguém fala aí, escreva aí para mim. Escreva aí quem puder, escreva. Eu quero que você entenda. Isso, evangelista Ana Lúcia, muito bem, obrigado. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Eu quero orar com você agora. Quero orar com todos vocês que estão aqui, os que vão entrar para Jesus, batizar uns com o Espírito Santo. Você que já é batizado, você vai receber os dons de línguas. Você vai entrar, você já tem o dom de línguas. Você já ora em espírito, só que você não abre a boca para colocar as palavras para fora. E você que abre a boca pouco. Você precisa fazer isso mais vezes. Olha, eu falo em línguas tomando banho, eu falo em línguas tomando café da manhã, eu falo em línguas fazendo qualquer coisa. Eu preciso falar em línguas, porque quando eu falo em línguas, eu estou falando em mistério com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Quem pode colocar aí agora? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. É repetição, porque o Senhor está repetindo. Para que haja aprendizado. Para que haja aprendizado. 1 Coríntios, capítulo 14, 14, fala que orar em espírito é orar em línguas. E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, fala que orar em espírito, orar em línguas, não é falar com o homem não vai entender, é falar com Deus. Então, se alguém não entender você, tudo bem. Quem tem que entender é Deus. Não se preocupe com o que os outros... mas eu tenho vergonha. O que é que minha filha vai falar se ver eu falando em língua? O que é que meu filho vai falar? O que é que as minhas amigas vão falar? O que é que as pessoas que estão ao meu lado vão falar? Não vai falar nada, eles não estão entendendo nada. Quem tem que entender é Deus. Você está falando com Deus. Você vai sentir que um fogo vai começar a queimar a sua mão. Vai começar a queimar o seu coração, essa parte aqui inteira. Vai começar a queimar. Você vai começar a sentir como se estivesse fumegando. É um poder, é o poder do Espírito Santo, junto com o seu espírito. Isso, obrigado, evangelista Ana Lúcia. E você vai começar a falar. Olha que impressionante aí. Olha como que diz claro em 1 Coríntios 14, 2. Porque aquele que fala em línguas não fala com os homens, não fala aos homens, fala a Deus, porque ninguém o entende, já que em espírito fala mistérios. Uau! Oh, glória! Vamos orar para você começar a falar em línguas aí. E pode começar a falar baixinho. Apóstolo, mas só vem uma palavra, lá, vai falando, lá, babará, e vai aumentando. Quanto mais você exercita, quanto mais você fala, mais, deixa eu lembrar você, talvez, não sei se você vai lembrar, mas olhando hoje, as criancinhas, e tendo a percepção, uma lembrança de seu pai e sua mãe, lhe ensinando a falar, você se lembra? Como é que uma criança começa a pedir comida, como que ela começa a pedir papai, chamar papai?
Pá. Aí é uma confusão às vezes, né? Será que tá pedindo papá, que é comida, ou tá chamando papai? Mamã. Será que tá querendo mamar ou tá chamando mamãe? Será que tá querendo mamar, tá com fome, que é leite? E entende? As palavras estão ensinando. Aí o papai e a mamãe diz, mamar, né? Mamar para alimentar, para dar o peito, mamar e papá, mamar, papá, comida, papai, começa a ensinar. Não é assim? É assim ou não é? Então nós precisamos deixar o Espírito Santo nos ensinar a falar nesses mistérios. Meu Deus, meu Pai da glória, eu quero orar com você, eu quero ver você falando em línguas aí. Eu quero ver, não, eu sei que eu quero ver, eu vou ver em espírito, Deus vai me mostrar. E você vai falar em mistérios aí, seu dia vai ser maravilhoso. Você vai aprender agora a falar em mistérios. Você já está aprendendo. Nós repetimos bastante aqui para você colocar para fora. Você vai colocar para fora. Tem pessoas que o peito já está queimando. A mão já está queimando. Eu já aracalazuri me darauá. E depois você vai ler de novo essas passagens. Você vai ler 1 Coríntios 14, versículo 2, 1 Coríntios 14, Efésios capítulo 6, versículo 18, como é que eu tomo toda a armadura? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Eu quero a armadura de Deus. Isso, irmã Lília Ramos, isso. Eu quero a armadura. Como é que eu tenho ela? Orando em Espírito. Orando em todo o tempo, orando em Espírito. Vamos tomar a armadura agora? Vamos começar orando. Você precisa orar aí, falando, tá? Nada de pensamento. Orar em Espírito você já aprendeu. Orar em Espírito é falar em línguas. Vamos falar em línguas? Vamos falar em mistérios aí? Bora? Você vai falar as palavras que você está ouvindo aí. Senhor Deus, aí está teus filhos, Pai, que estão aprendendo agora a tomar as armaduras, a vestir as armaduras. Estão aprendendo agora, Senhor, a entrar em mistério contigo, a entrar, Senhor amado, no teu idioma. Preste atenção, é como falar, é como ir para os Estados Unidos e ter que aprender a falar inglês. É exercitando. Então agora você vai abrir a boca aí, no nome de Jesus, e vai começar a falar o que o Espírito Santo colocou na sua mente, colocou aí, ó, dentro de você. Remindazaramararialabá, rabababababá, rebabarabababás, riquialadarabanturiриелабараласия, ramanduririecanturiриакалабаrácia, remanduririalabarabarasúria, recalabarabababababarassúdera, remandou, requinirientoririandoralabá, lá prominesiquiantopromandarauá. Vai falando mais forte, vai falando mais alto, vai soltando a voz. Vai falando o que está vindo. Vai falando mais rápido. Esse fogo é normal, é o Espírito Santo. Vai falando, vai falando, vai falando. Dá para ela, Deus, dá para ele, Deus, dá mais, Deus, dá mais. Vai falando, vai falando, vai falando. Saia toda timidez, saia toda vergonha, saia todo dardo inflamado do inimigo. Se vista da armadura agora. Fala em espírito, fala em mistérios com Deus, fala em línguas com Deus, fala com Deus. Só tu e Deus entende, nem o diabo entende, nem anjos entende. É uma língua tua e de que deserecandoralandori midara ramababababarasúria remanduri midaracandurira barabarabá remanduririanduririandaralabá la placalabá
la placalacé, la placomandara calamandaralaba, ramandore manda, la calaba, le cala, le que le se, que le ui, recandore que andurilaba, ramandore mendere canduralácia, rendore mendore membarandore la calaba, não para, lamdorecia, remandou-se que me dá sore me daraué, remandar, lo que leva, no que leva, remandou, requelem, dorelaba, doralaue, la pla, somene que le placalaba, le calaba, le que leva, no que leva, re placone reciem, dorelaba, le plastomene que ne deremandoreba, le profa, me que le so que mendo, reblam, deleman, dorene que leban, le ploste, me que le se, recebo o capacete da salvação, recebo o escudo da fé, a sandália, do evangelho, da coraça da justiça, fala mais forte, mais rápido, dá para ela Deus, dá para ele Deus mais, remandara soremida, receba rocononi kenere, remantororo diandore laba, recebendere maracia, fala loquele baracia, ramandore merequede recamanda, ramambaracire mendere mandoririaba, remandori candala, você fala conscientemente, ó, recolevacia, ramandorini anda nada inconsciente, você abre a boca e fala o que ele colocou dentro, loplesse, que é loplamar, que é labaná, la prosté, me que levacia, la blose plosa, procalaba, no que levaia, lo que levaracia, plose, me que leba, le que leba, lo que leba, dore balacé, la plogere mandou, zerequenda, dore leba, la blava nava, some, me que leba, la plaseca, la baradala, que a lalacia, la plastore, benala, receba aí, fala em mistério com teu pai, fala em mistério com Deus, não precisa, ninguém entende, não vai entender, anjos não entendem, demônios não entendem, é só tu e Deus, se queimaracé, repracalabá, isso está te habilitando, está te dando as armaduras, está te dando as armas de calazoremandai, remendevasso que me dá a praza, repromender canto que badá, camandará, calamandá, coleblesté, me lembre onterá, leplomanabalá, jalala, calabata, cala, remandou te plausemete que me devaraciá, leplomandarauá, eu quero que você escreva aí depois, quem é que está falando em línguas aí? Remandou, remendase que mendou, te que levar, remandou te dereu e te serei que me dai, e te estou me iniciar, estou falando em língua, remandou ziende, remandariacia, estou falando em línguas, eu remindaracia, ele plomandacia, estou falando em línguas, já escrevi aí, ó, requelezirimindezaia, marandarauá, lequelez, equeleué, derelevá, lamanaie, plesiquemência, eremanturi endorelindaziadará, lebra, mandá, lecalauá, lequelebá, lequelevá, levácia, alavoia, quemenazia, promandaravia, leploma, quenirácia, quemandoria, eremedaz, eremidá, doremandarauá, em nome de Jesus, fale em línguas, 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 só existe uma pessoa que não quer que você fale em línguas, é o Satanás, ele vai querer colocar dúvida, ele vai querer colocar desconfiança, ele vai te dizer que não é desse jeito, não escuta a voz do inimigo, escuta a voz do Espírito, e calassúria, ele menacere-me, assim que é menacia, raplamandara calabá, fala em línguas, escuta a voz do Espírito Santo, ele está te encorajando, eu estou te motivando, ebai, demada, mabawasi, beremenda, zarabandere, rezauia, terrevia, caravuia, que zemenerelacia, de quenerela, quenderesse que mindudiendoresse que revia, zapraze que mazu, que zaue, teremanda, tere que leuandere que nerrevecia, leplo me quendere quendore me embaracia, em nome de Jesus, fale em línguas aí, fale em línguas aí, fale em línguas aí, requendorecia, fale em línguas aí, ore em espírito agora, aremai, remu, teu e querecia, o edere, muendevá, seu quemindá, eu e a evangelista Ana Lúcia estamos falando, quem mais
mais está falando em línguas aí. Ronderá, rondere kendori kinato kiniantora, querendori niriondere mindoreriandora. Você recebe visão, recebe revelação, você recebe profecia, teu espírito ora bem, tu fala direto com Deus. Jeramazawa, kemazomezeremendo. Isso, muito bem, muito bem. Eu, a diaconisa Marilene Baialuna, evangelista Ana Lúcia Mariano, estamos falando em língua. Quem mais? Oreba, orimican, turikian, turirian, turirialaba, rabalabaracialaba, rebalanduririandalaraba. Quem mais? Começa a falar. Você que não falava, fale agora. Rikian, turirie, tuririala, la pla 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 sorimicalaba, ricalaba, nuricalaba. Ô apóstolo, estou falando igual o Senhor. Pode falar. Remanduriria, vai falando e Deus vai dando mais. Ramambamara somenecalaba, labababababa, remabababa yase, emibabamaradaracaladaraba, rededegeremando totekende. As mãos pegando fogo, o peito pegando fogo. Outra somenekendezarama. É porque é o Espírito que está orando. Orevaio, eremantorikidezerekedevarabada, lebabababara choremeda, erekelendandaraciderema. Receba, receba. Remandore, mekele, morebia, la plastomenecia calabaia, rendalas, dodinizie, rendorivio, bracia, calavora, baracia, remaio, derema, dokedia, dorecia, lekenderezezuia, revaio, que neredazama mandara mambatiace, que menda fala em línguas, fala em espírito, fala em mistério. Remandore, mekelnerecia, toma as armaduras, toma na caladai, toma na caladore, me dá, toma as armaduras. Rema, yode, me deze, que me dai, remantore que andorá, cingivos da verdade, botai a coraça da justiça, reque desaue, remambabababa, emenda, bababaia se, nemeboriador, que neva, e te promindesse que de andai, etéria, la desceia de que levar, ele marassuria, maramandaraia, e remantore, Torelian, e que doce requendo remanduria, manduriandorelia, le dere xeredere de que leva, ne presemini que le plomanda, le place que le levará morediandorie, le beneze quendereza, rondoromondorema. Fala em línguas, fala em línguas, fala em mistério, fala em espírito, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus em mistério, fala com Deus em mistério. Fala, moxiemacia, moria, moxemequenecia, remenomineciemenociepla. Fala em mistério com Deus, fala em mistério, fala com Deus, fala com Deus, fala mais rápido que para que menacia, reneniode, dezenenedia, boinidia, esterenia, dode que menonininie, teplemepedekinitia, la tecala noninini, fala mais rápido, lepla macana não do initie, que não no cine, que é uma mamandiente, tenenominidie, plamanda, de titi sikindiriti urie plomena, de minudianda ste fala mais rápido, de tiki mindodinici ti senalawe, que neririon doromandi te que la mondo te este plamete que se neridianta, de minutiendores tiniriendere, lendere mando nene que le naralandarawa, ende diando dizidatici de que le diata, em nome de Jesus fala. Em nome de Jesus, fala em língua, fala em língua, fala em língua. Eu quero mostrar para você que Mendoziri, vai falando em língua, vai falando em língua, vai falando em língua, vai falando em língua, vai falando em mistérios, vai falando em mistérios com Deus, vai falando em mistério com Deus. Deus escolheu esse dia para nós falar em mistério com Ele. Requindizaremindazaramandur mikidarawa, requelerendarawendерesielabai. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Essas línguas que você está falando é o Espírito Santo que está concedendo. Isso mostra que você está cheia do Espírito Santo. Ramandorikiandorikila, labaraceri, calabandi, calaui, deremende, venevacé, nevacia, quemenderecia, narabanda, derekenderacia. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas.
línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Tudo que você falou foi o Espírito Santo. Tudo que você está falando foi o Espírito Santo que lhe concedeu falar. Ele nos deu as línguas para falarmos diretamente em mistério, em espírito, com o Eterno. Amém, meus amados? Amém? Alguém mais falou em línguas? Eu falei em línguas. A evangelista Ana Lúcia falou em línguas. A diaconisa Marilene Baialuna falou em línguas. Nós nos enchemos do Espírito Santo. Quem mais falou aí? Alguém mais falou? Alguém sentiu vontade, mas teve medo? Quem foi que sentiu vontade e teve medo? Quem foi que falou um pouco, mas parou? Eu quero saber aí, cadê? Eu quero seu feedback. Eu quero saber, eu quero seu feedback. Se houve alguém que você sentiu vontade, mas teve medo de falar. Ah, apóstolo, eu senti vontade, eu fiquei com medo. Apóstolo, eu comecei a falar, mas eu parei. Cadê? Tem você aí? Você está aí? Se você começou a falar e parou, foi porque você deixou a dúvida falar mais alto. Foi porque você deixou o medo falar mais alto. Eu comecei a falar em glória a Deus, que maravilha. Isso, muito bem, parabéns, parabéns, irmã Vanderleia, glória a Deus. Isso, muito bem, que vitória, que vitória, que vitória. Isso, esse é o propósito, falarmos em línguas com Deus, isso, falar em mistério. Louvado seja Deus. Quem pode dar glória a Deus pela irmã Vanderleia? A irmã Vanderleia já começou a falar em línguas. Isso, irmã Vanderleia, fale mais vezes. Hoje mesmo, durante o dia, está trabalhando ali, está fazendo um negócio. Evangelista Ana Lúcia, diaconisa Marilene Baialuna, irmã Vanderleia, está fazendo algo. Está lendo algo ali, vai vir a palavra. Amassui que me dará. Está falando com Deus. Está dirigindo, está no ônibus Amandozi Kirabarassúria. Não se preocupa, quem não quer que você fale língua é o diabo, ele não entende, ele vai ficar curioso, porque ele sabe que você está tomando a armadura de Deus. Quando é que eu tomo a armadura? Quando eu oro, onde está escrito? Efésios 6:18. Efésios 6:18 está contando como é que eu recebo, como é que eu tomo a armadura que é de Deus, orando em todo tempo, orando, suplicando, se humilhando, orando em espírito. Então, fale em língua, está trabalhando, e toda vez que você for falando, vai fazer o quê? Vai ter um acréscimo nas línguas, vai ter mais línguas, isso, obrigado. Obrigado, evangelista Ana Lúcia. Efésios 6:18. Orando e suplicando, orando em todo o tempo em espírito. E aí quando nós vamos para 1 Coríntios 14:14, quando eu oro em línguas, eu oro em espírito e eu oro bem. E o meu entendimento fica frustrado. O entendimento humano não consegue entender. Ele fica frustrado, porque ele quer entender o que a gente está falando. Mas aqui não é espanhol, não é inglês, não é turco, não é russo. É línguas que somente o nosso Espírito e Deus entendem. É somente algo entre nós e Deus que me andar. Que me mara somini calabá, naue, embazoe que mandurina calabá, elebá, mano, menecia. Apóstolo, eu queria que o senhor falasse outra coisa. Mostre na Bíblia que uma palavrinha pode significar um monte de coisa. Tá bom, eu vou mostrar para você na Bíblia. Vou mostrar para você na Bíblia. Apesar que tudo que nós estamos ensinando aqui, que você está aprendendo, está na Bíblia. É que as pessoas não falam por aí, né? Não falam. Mas nós estamos vendo aqui na Bíblia. E eu quero te mostrar. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Essa é a história de Daniel, capítulo 5, a partir do versículo de número 25, irmãos. O vídeo vai ficar longo, essa live, mas você pode compartilhar com quem perguntar para você: eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas, como é que eu entro numa guerra espiritual, como é que eu tomo as armaduras de Deus,
Como é que eu faço para ter essas armaduras? Essa pessoa vai ter que aprender que ela vai ter que falar em mistérios, vai ter que falar em espírito, vai ter que falar em línguas. Ela vai entender, ela vai receber de Deus. Daniel, alguém coloca para mim, por favor, Daniel, capítulo 5, versículo 25. Quando o rei Belsazar está dando uma festa, e naquela festa, esse rei Belsazar, ele pega os vasos da casa de Deus e ele começa a profanar, fazer mau uso das coisas de Deus, das coisas divinas, celestiais. E aí uma mão desce, estava dirigindo isso, vai dirigindo e falando. Muito bem, irmão Vanderlei, parabéns, vai dirigindo, faço muito isso, viu? Eu amo estar no trânsito, quantos livramentos eu já recebi de Deus. Irmão Vanderlei, quantos livramentos eu já recebi de Deus, dirigindo, pilotando moto, dirigindo carro e falando em línguas. Porque o Espírito vai falando com Deus, pedindo para Deus proteção, pedindo para Deus armadura, pedindo para Deus revelação, sabedoria, tudo em línguas. Uau, glória a Deus. Agora em Daniel, capítulo 5, versículo 25, diz assim, e esta, pois, é a escritura que foi vista, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação das palavras. Mene, Daniel capítulo 5, versículo de número 25 e 26. Eu vou colocar aí, tá? Oh, glória, aleluia. Estou feliz com a vitória da irmã Vanderlei aí, falando em línguas. Glória, que maravilha pela sua vitória. Exercitando agora, falando o tempo inteiro, dirigindo, trabalhando, falando ali baixinho, falando mais rápido, que o Espírito Santo colocar falando. Quero que você entenda que existe também, conforme nós falamos, também até pode se escrever em línguas. Por quê? Lá na Babilônia, uma mão desceu e escreveu palavras em mistério. Olha só, e essas palavras do rei, depois quando você puder, leia o capítulo inteiro, você vai entender. Esse rei Belsazar agora recebeu de Deus uma mensagem em mistério. Foi escrito na parede, Mene, Tekel, Parsim. Aí ninguém na terra sabia interpretar. Como ele era o governante mundial da sua época, aquele rei Belsazar, todas as outras nações dava tributos a ele, todas as outras nações tinham que tributá-lo, tinha que se submeter à autoridade dele. Ele mandou chamar todos os sábios da terra para poder tentar interpretar e não conseguiram interpretar. Aí a rainha mãe se lembrou-se de Daniel. Só tem um homem aí que ele tem o Espírito de Deus. Daniel capítulo 5, versículo 11. Há um homem em teu reino, sobre quem está o Espírito de Elohim, El Kadaraça, das Amandarabaracandaralábá. Olha só, Daniel capítulo 5, versículo 11. O rei já tinha procurado entender aqueles mistérios. O rei já tinha trazido todo tipo de pessoas inteligentes, espiritualizadas da terra daquela época. Mas ninguém, eita Deus, oh Deus, Aramaia, Soria, Calarabá, Dorecia, que nevasso, meze, que me varás, aleluia. E ninguém conseguia entender, então a rainha mãe disse, olha, Daniel 5:11, há um homem em teu reino, sobre quem está o Espírito Santo de Elohim. E nos dias de teu pai se achou nele iluminação e sabedoria, como a sabedoria de Deus. E o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o designou mestre dos astrólogos, encantadores, caldeus e adivinhos. Esse Daniel foi chamado. E Daniel pôde interpretar o que foi escrito. Veja só, Daniel capítulo 5, versículo 26, 27, 28. Olha só. Esta é a interpretação das palavras. Mene,
Deus contou os dias do teu reino e pôs um fim nele. Perceba que duas palavras, mene, mene, deu uma frase inteira. Apóstolo, meu Deus, que forte, sim. Às vezes a pessoa está dizendo, meu Deus, mas o que é que eu estou falando? Blá, 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 blá. Só Deus sabe o que essa pouca palavra significa. Olha aqui na escritura, mene, mene, disse assim, ó, Deus contou os dias do teu reinado e pôs um fim nele. Agora veja o versículo 27, tekel, fosse pesado na balança e no peso fosse achado em falta. Somente a palavra tekel, disse, fosse pesado na balança e no peso fosse achado em falta. Percebe aqui a profundidade do mistério? Isso, no capítulo 5, versículo 11, é quando a mãe diz que só quem tem o Espírito de Deus pode falar e interpretar aquilo que foi escrito na parede. Uau! E quem é que tinha o Espírito Santo de Deus naquela época? Daniel. Daniel pôde interpretar. Então não fique incomodado, incomodada se não está entendendo. Porque o próprio... Isso, mas o Senhor Jesus sim. Isso, muito bem. Isso, irá lá. Isso, essas palavras que a senhora vai... E Deus vai lhe dando mais palavras, viu? Deus vai lhe dando mais palavras. Conforme a senhora vai falando, vai vir outras palavras, a senhora vai falando elas. Vai falando. Todas as palavras que forem vindo, vai falando. Conforme mais usar o dom, mais você vai falar. Mais falando. Deus vai dar sempre mais. Amém, irmãos? Que maravilha, que live poderosa. Essa é uma live maravilhosa. Uau! Glória a Deus por essa live. Uma live poderosa que fala sobre batalha espiritual, armadura de Deus, fala sobre falar em mistério, fala sobre batismo com o Espírito Santo, dons de línguas, uma live maravilhosa. Compartilhe, deixe o seu like, comente, dá vontade de continuar falando aqui, mas vamos deixar essa live salva, tá bom? Talvez eu vou salvar ela e vou colocar um outro nome para ela até inclusive, né, para alcançar as pessoas que estão procurando saber sobre esse assunto, e às vezes nós não temos tempo de ficar falando, tá certo? Então que você possa compartilhar com as pessoas, que você estude os capítulos que foram aqui falados, Efésios 6, 6, do 10 até o 18, principalmente o 18, leia também 1 Coríntios, capítulo 14, isso, corpo pegando fogo, glória a Deus, é isso mesmo, leia 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, versículo 14, tá bom? Eu tenho certeza que a partir de agora, a tua vida espiritual, a tua vida com Deus, teu relacionamento com Deus vai ficar mais forte, mais intenso, vai ficar muito melhor, amém? Deus abençoe você, deixa o teu like, me ajude a ajudar alguém. Deus vai te abençoar poderosamente por isso. Saiba que essa presença gloriosa que se manteve em nossa vida, ela nos acompanhará durante todo esse dia. E vai falando em mistério com Deus. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 11h30, Minutos com Deus. Às 20 horas, lendo a Bíblia diariamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Recebo. Em nome de Jesus. E eu vou agora para as outras plataformas lá um pouco. Tá bom? Estão me esperando lá também. E vai ser sobre outros assuntos. Mas aqui nós encerramos, finalizamos com obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de todos que estão falando em línguas, estão falando em mistérios, estão orando em espírito e vão orar ainda mais, vão receber ainda mais, que Deus está dando. Deus está dando. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Eu vou tentar, viu? Amém. Eu vou tentar compartilhar lá, tá?
Vou tentar. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Um beijo no coração. Amo vocês. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Ah, tá bom. Eu vou tentar. Vou ver como é que eu faço. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Olha aí. Glória a Deus. Que maravilha. Já estava instruindo, já estava ensinando, não é? Que maravilha. Amo vocês demais. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.